Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana. O Luca perguntou aqui, né? Ele colocou aqui, ó, vocês acham que o Botafogo vai ter gás para manter essa campanha no segundo turno? Assim, eu vou passar depois a palavra para o William, mas na minha opinião, eu acho que o Botafogo só perde esse título. Assim, está muito no começo. São apenas 14 rodadas. Isso é muito pouco para a gente avaliar, para falar quem vai ser campeão ou não. Mas pelos times que estão brigando ali, e antes de responder isso, antes da live, eu tinha separado os próximos 5 jogos do Botafogo, né, que são os que faltam para fechar o primeiro turno. E eu vou passar os jogos aqui, né? Até posso passar agora para te ajudar, o William. O Botafogo vai pegar no próximo rodada o RB Bragantino, que na minha opinião é o jogo mais difícil daqui para o final, porque o RB é um time muito chato, mas vai pegar no Newton Santos, ou seja, Botafogo favorito. Depois pega o Santos, que é um time que toma muitos gols, e o Botafogo eu vejo indo lá vencendo com tranquilidade. Portões fechados e não vai ser na Vila Belmiro. Vai ser 150. Vai ser num estádio neutro, 150 quilômetros de longe de São Paulo. É um jogo para o Botafogo vencer e vencer com autoridade. Depois o Coritiba, que largou a lanterna no último jogo, mas até então não tinha vencido. Né? Eu acho que ele só tem tem duas vitórias. Tem duas vitórias contra o Goiás e contra o América. Nos últimos 2 jogos. Isso. Exatamente. Mas tu vê, são 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Mas eu não sei se o Botafogo... esse jogo só se o Botafogo se complicar, porque o Coritiba vai ser no Newton Santos o jogo. Isso. Aí sai para pegar o Cruzeiro, que eu vendo o jogo ontem do Cruzeiro e Vasco, o Cruzeiro tem um time de Série B, nível de Série B, um time muito fraco, que são jogadores assim aplicados, né, em questão de raça, né, e tudo mais, mas são jogadores bem abaixo, né, são jogadores bem abaixo mesmo. Eu vejo o Botafogo vencendo também. E no final contra o Inter, que o Botafogo é largamente favorito também, porque se você vê os últimos jogos do Inter, que inclusive, na minha opinião, tem que demitir o Mano Menezes, na minha opinião, porque o trabalho do Mano Menezes, na minha opinião, desse ano é muito ruim. E eu quero saber de você, William, já sabendo desses próximos jogos, e como você vê a sequência do Botafogo, você acha que o Botafogo tem gás para esse segundo turno? E nessa sequência que fecha o primeiro turno, como você analisa o caminho do Fogão? Primeiro respondendo a pergunta do Luca, né? Foi o Luca que perguntou, né? Eu acredito que o Botafogo vai ter sim esse gás no segundo turno, até porque o Botafogo já não está mais na Copa do Brasil. Na Sul-Americana, eu acredito que o Botafogo vai conseguir conciliar bem, vai conseguir conciliar, na minha visão. E assim, o elenco do Botafogo tem boas peças de reposição, não em todos os setores. Na zaga, o Botafogo, os reservas que entram não são do mesmo nível. Na lateral direita, o Botafogo agora está no mercado para se reforçar, né, já que perdeu o Rafael por lesão. Na lateral esquerda, o Botafogo está com 2 laterais nesse momento confiáveis, o Marçal, que voltou de lesão, sem comentários sobre o Marçal, que joga muito, e o Hugo vem se mostrando realmente agora um lateral com mais confiança. No meio de campo, o Botafogo tem diversas peças de reposição, e no ataque, o Botafogo também não tem um atacante do nível do Tiquinho para conseguir substituí-lo, né? Nas pontas, o Botafogo também tem reposição. Então, assim, a dupla de zaga do Botafogo e o centroavante do Botafogo não tem jogadores no banco de reservas com a mesma qualidade técnica. Então, o que eu vejo o maior risco do Botafogo para o campeonato
seria perder um desses jogadores por lesão. Por exemplo, se perde um Adrielson por lesão, ou se perde um Tiquinho Soares por lesão no campeonato, seria um grande problema para o time, para a sequência do campeonato, e aí poderia ser que o Botafogo, no segundo turno, jogo atrás de jogo, poderia ter mais dificuldades, né? Claro, dificuldade vai ter, obviamente, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito equilibrado, só que eu acho que eu vejo na minha visão, se eu vejo, é na minha visão, obviamente, mas que o Botafogo ele vai precisar dosar muito a sua o condicionamento físico dos seus principais jogadores, que no caso aqui não tem uma reposição à altura, né, que é o Tiquinho Soares e a dupla de zaga. O Botafogo conseguindo manter esses jogadores, tendo a sorte deles não se lesionarem, o Botafogo tem tudo para conseguir sim manter o ritmo, e assim, eu acredito muito no Botafogo. E aí, falando sobre a sequência que o Botafogo tem agora no final do primeiro turno, cara, é uma sequência, assim, claro, a gente já pegou grandes adversários no campeonato, mas, assim, Brasileirão não tem jogo fácil, não tem jogo ganho. O Luiz Castro disse isso antes do jogo contra o Cuiabá, uma frase muito interessante. Não queria estar aqui lembrando de Luiz Castro de novo, né? Você, botafoguense que está assistindo a gente, me desculpe. Mas ele falou uma coisa muito interessante antes do jogo contra o Cuiabá. Ele falou assim: o Brasileirão mostra pra gente o tempo todo que não existem jogos ganhos antecipadamente. Ou seja, vai jogar Botafogo e Coritiba. O Botafogo é favorito? Claro, ainda mais no Newton Santos. Mas tem que ter o jogo, é Brasileirão, futebol brasileiro aqui existe sim ainda um certo equilíbrio em determinados momentos. Não financeiro, enfim, fora de campo. Estou falando quando entra ali no jogo. É diferente ainda de uma Premier League, quando vai jogar o Manchester City contra um clube de menor investimento. É diferente a disparidade técnica, é isso que eu estou querendo dizer. Então, tanto que as duas derrotas para o Botafogo, que o Botafogo teve nesse campeonato, uma delas foi para o Goiás, que está na zona de rebaixamento, que vem perdendo jogo atrás de jogo, perdeu para o Coritiba, que era o lanterna do campeonato até então. Então, assim, não tem jogos ganhos antecipadamente. O Botafogo precisa continuar com humildade, pensando jogo a jogo, estudando cada adversário, pois esse é o segredo que o Botafogo vem tendo para conseguir ganhar seus jogos, e não pode largar a mão disso, porque no momento que começar a entrar de salto alto e achar que já ganhou o jogo, as coisas podem começar a dar errado. Então é muito necessário que o Botafogo mantenha essa humildade, não só nessa sequência de jogos que volta para acabar o primeiro turno, como também na sequência do campeonato. E aí, só para completar, agora falando sobre o terceiro ponto que você falou, da questão da distância, da questão que o campeonato é muito longo e a gente ainda está muito no começo, eu concordo que ainda é muito cedo para falar que o Botafogo já ganhou o campeonato, já que realmente tem muitas rodadas ainda para serem disputadas. Já tivemos 14 rodadas, né? Faltam ainda mais 14, não, faltam 24 rodadas para serem disputadas, se minha matemática estiver basicamente certo. 24 rodadas é muita coisa, pode acontecer muita coisa em 24 rodadas. Só que 14 rodadas já é quase metade de um primeiro turno. Então, nessa parte, eu não vejo, tá muito no começo. Não, já estamos na metade do primeiro turno. E aí, se a gente for lembrar do Corinthians de 2017, que eu concordo com você, eu vejo esse Botafogo um pouquinho melhor que aquele Corinthians de 2017. O Botafogo tem mais de onde tirar ofensivamente. Defensivamente é até difícil, seria até injusto dizer o Botafogo é melhor que aquele Corinthians, porque aquele time do Corinthians era muito organizado defensivamente, também não tomava gol de jeito nenhum, mas o Botafogo eu vejo que ele tem mais da onde tirar em relação a dinâmicas ofensivas. Mas enfim, não quero também ficar fazendo comparação agora, senão depois vira meme, que também pode virar. Mas enfim, voltando, o Botafogo o que o Botafogo fez até agora já é quase a metade de um campeonato. A gente já está quase chegando no final do primeiro turno. E aí, se a gente for lembrar de 2017, aquele Corinthians fez aquela campanha no primeiro turno, e aí no segundo turno, a campanha do Corinthians foi de 11º ou 12º. E mesmo assim, uma campanha dessa de
12º no segundo turno não foi o suficiente para um time que estava em segundo ou terceiro colocado tirar a vantagem. E eu acredito que isso possa acontecer também nesse campeonato agora de 2023. Porque o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. São muitos clubes de qualidade, são muitos clubes organizados. Hoje você pega a tabela do Brasileirão, os 10 primeiros, cara, vai jogar o primeiro contra o 10º, tem jogo, vai jogar o segundo contra o nono, tem jogo. O Flamengo perdeu para o Bragantino, empatou com o Palmeiras, o Palmeiras perdeu para o Botafogo, o Palmeiras tropeçou com o Bahia. Então, assim, o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. O pessoal sempre lembra, o Arsenal na Premier League também disparou e depois o City foi lá, mas quem é o Manchester City do Campeonato Brasileiro? Quem é o clube do futebol brasileiro que poderia sobrar realmente e ganhar tudo? O Flamengo hoje, ainda mais com essas contratações, vai ter o melhor elenco da América do Sul, ok, mas o calendário do futebol brasileiro é insano. E o Flamengo ainda vivo nas 3 competições e vivíssimo na Copa do Brasil e na Libertadores, eu acredito muito que essa vantagem se mantendo de 10 pontos ou até aumentando, o Flamengo, assim como ano passado, pode acabar priorizando novamente as competições de Copa, assim como o Palmeiras pode acabar também priorizando, assim como o Grêmio pode priorizar a Copa do Brasil. Então, por conta disso, por conta desse equilíbrio no Campeonato Brasileiro e por hoje eu não consegui ver no futebol brasileiro um time que vai conseguir ganhar jogo atrás de jogo direto, por mais que a gente tenha os potenciais de Flamengo e Palmeiras, mas devido a essas competições paralelas, esse calendário insano, eu acho que o Botafogo mantendo essa sequência para o final do primeiro turno, no segundo turno o Botafogo vai ter muita tranquilidade para conseguir administrar essa vantagem. O risco para o Botafogo perder esse campeonato é perder por lesão Tiquinho ou Adrielson, e aí seria muito complicado, mas se isso não acontecer, ou se bate na madeira, mas se acontecer bem mais lá para frente, eu acredito que o Botafogo pode sim administrar essa vantagem e a gente conquistar esse tão sonhado título, que não vem desde 95 e estamos todos ansiosos por isso. Eu concordo 100% quando você fala quem é o Manchester City. Realmente, isso faz o Botafogo ter as suas chances crescidas. Eu acho que exatamente assim, eu estou extremamente puto com o Sampaoli por ter poupado. Poupado não, opção técnica de não colocar o Everton Ribeiro nem o Arrascaeta de primeira, mas eu acho que cada vez mais não tem esse time que vai engatar 5, 6, 7 vitórias consecutivas para complicar o Botafogo. Né? E até se o Botafogo empata hoje, ia ser um bom resultado para o Botafogo. Por quê? Porque os outros empataram também, perderam, enfim. Então, o Botafogo vai e ganha hoje, abre a vantagem absurda. Só que, assim, outra parada que você falou, William, sobre a questão de 14 rodadas, assim, por exemplo, a situação do Vasco. O Vasco não está rebaixado, mas é uma situação muito difícil. Por quê? Você tem que, depois dessas 14 rodadas, ganhar vários jogos. E é muito mais difícil você ganhar vários jogos, tendo um time muito ruim, do que um time que está lá em cima perder 2 ou 3 jogos. Entendeu? É muito mais fácil o Botafogo hoje, né, pegar um jogo difícil e não vencer do que o Vasco engatar 5 vitórias consecutivas. Entendeu? Mesmo o Botafogo estando muito à frente, jogando muito bem. Porque, por exemplo, dá para você imaginar, não é o normal, mas você dá para imaginar que o Botafogo, por exemplo, na sequência, empate contra o Cruzeiro e contra o RB ou contra o Inter, seriam 2 jogos que o Botafogo perderia 4 pontos. Mas quem venceria os 3 jogos aí? Então, essa que é a grande questão. Mas eu acho que é muito cedo para a gente falar assim, caramba, vai ser o campeão, mas está se caminhando para isso. Porque assim, a torcida do Flamengo mesmo brinca com a questão de... eu acho que até o torcedor pode brincar, o Flamengo é líder, né? Porque o Botafogo uma hora vai cair, enfim.
mas assim, não pode entrar dentro da diretoria ou da comissão técnica dos jogadores, porque isso daí é a maior mentira que tem. O Leicester foi campeão na Premier League tendo um investimento muito menor, e é o Leicester que é um time pequeno. O Botafogo é um time grande que investiu, né, principalmente no ano passado, e tá aí, pode, numa liga que é bem menos, né, rica, muito bem vencer. Isso daí, e até uma coisa que eu falava muito sobre a questão das SAFs, né, que eu não acho que é o melhor modelo e tal, só para quem está realmente não tem o que fazer dessa forma que foi feito no Botafogo, no Vasco, né, daquele time que está muito do Cruzeiro, muito endividado e não tem onde salvar e recorre. O pessoal falou, pô, será que vão brigar por título? E assim, eu sempre falei, pô, tem que ter muita calma, porém, é aquele negócio. Qualquer time minimamente organizado vai brigar por alguma coisa, porque aqui tem muito time desorganizado, né? Se você, por exemplo, o RB, porra, o RB para mim é o caso perfeito nessa análise, porque o RB tem um time, na minha opinião, muito fraco, se você olhar os nomes, mas o Pedro Caixinha, e por não ter uma pressão ali, é um trabalho extremamente organizado e faz jogo duro e vence qualquer time aí, né? Você olha aí a quantidade de times que o RB já venceu, o próprio Fortaleza com o Vojvoda, que é um time extremamente organizado, dá muito trabalho. Então, a gente tem muita água para passar nessa ponte, mas o Botafogo está se encaminhando realmente para este título. Galera, faça o seguinte, se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir, vai ser um deboche.